Primeira carta universal de Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 6. Está escrito: deixando, pois, toda a malícia, todo engano, fingimento, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos do leite racional, não falsificado, para que por ele verdes crescimento. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificadores da casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, para Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita, preciosa, a quem nela crer não será confundido. Amém? Desde já eu quero louvar a Deus por essa única oportunidade única e viva de estar na presença do Senhor. Agradeço também ao nosso pastor presidente, reverendo pastor Arnóbio Tavares de Lima, nossa irmã Antônia, também doutor Góes, irmã Aline, que todos que contribuem para esse programa, presbítero Starks, que está aqui na direção hoje, os meninos que estão por trás das telas ali, fazendo esse trabalho de divulgação. Também está ali, que eu estou até temeroso de pregar perto dele, presbítero Luiz Carlos, daqui a pouco ele vai ministrar também. O cantor Admes está ali, menino de Deus ali, com a graça dele. E os irmãos que aqui estão também, ouvindo a poderosa voz do Senhor, essa voz que ecoa entre nações, entre reinos e em todo lugar. Meus irmãos, mando um abraço especial a todos que estão ouvindo a palavra do Bom Mestre, e que nessa manhã você abra o seu coração para ouvir a voz de Deus. E Deus fala, Ele nunca deixou de falar. O texto que nós lemos, dada-se uma carta ou uma epístola escrita por Pedro para aproximadamente algumas igrejas da Ásia Menor, da província, uma província romana. Pedro contribui explicando a esses irmãos sobre santidade, viver em santidade, viver uma vida santa, uma vida separada do pecado. E Pedro mostra que temos que nos livrar de certas coisas. Quem era Pedro? Pedro, um pescador, nascido e criado na beira do rio, da sua origem religiosa, saduceu, um homem que aprendeu a costurar redes, um homem que aprendeu a tratar o peixe da forma correta, um homem que aprendeu a saber que a direção do rio, da lagoa, aonde colocar suas redes, aonde pescar, noite de lua, noite sem lua. Um homem que o conhecimento do tempo, o conhecimento empírico ensina
que a profissão dele era pescador, aonde o tal, uma certa feita, depois de uma noite castigante, pescando e sem conseguir pegar nada, não pegou nada, os barcos já estavam na praia, limpando as redes, tirando aquilo que não servia. Aí de repente chega um homem que ninguém conhecia, aí de repente chega um homem que ninguém o viu antes, e aquele homem olha profundamente nos olhos deles e diz: volta lá, e joga a rede de novo. Muitos disseram, muitos falaram: passamos a noite toda pescando. Eu posso imaginar que os filhos de Zebedeu falaram até isso, mas Pedro, olhando dentro do olho daquele homem, Pedro desperta uma coisa diferente. Eu posso imaginar aqui a reação do cérebro de Pedro quando olha para o olho dele. A visão entra no seu olho e vai para a sua cabeça, para o seu cérebro. O seu cérebro manda mensagem para o seu corpo e o seu corpo começa a desenvolver uma coisa diferente, um negócio que começa a mexer lá dentro. E quando mexe lá dentro, mexe também na estrutura da alma dele. E ele disse: por causa da tua palavra nós vamos colocar. E ele coloca a rede e os barcos vão. É tanto peixe que pega, é muito peixe mesmo, que os barcos começaram a afundar. Teve que chamar ajuda. Aí de repente ele começa a descobrir no seu íntimo que aquele homem era diferente. Aquele homem que estava lá com ele não era normal, não era igual aos outros que apareceram. Ele não tinha estilo de sacerdote, ele não tinha estilo de fariseu, ele não tinha estilo de saduceu, ele não tinha o estilo dos publicanos, ele não tinha estilo de um homem normal da época. Era diferente, o andar era diferente, a fala era diferente, o jeito era diferente. E ele faz a diferença em nossa vida. E Jesus convida Pedro para andar com ele. Era o mesmo Pedro que quando Jesus mandou atravessar o barco, vai lá que eu chego depois. Uma noite fria, com neblina, de repente Jesus vem andando por cima das águas. Os homens ali começaram a gritar: socorro, fantasma! Homens gritando. E Jesus chegando perto disse: não, aqui quem sou eu, rapaz. Vocês não estão me conhecendo. Aí levanta Pedro e disse: mestre, se for o Senhor, deixa que eu vá até aí, deixa eu ir até aí. Aí Jesus vem. Eu posso imaginar aqui muitos dizendo assim: não vai, Pedro, não vai não, rapaz, tu vai cair, tu vai afundar. Não vai, porque muita gente não tem uma palavra de vida para nós. Muita gente não tem uma palavra de incentivo. Muita gente não faz e não deixa ninguém fazer. Mas Pedro não queria saber. Pedro coloca o seu pé dentro da água e o seu pé fixa na água. Pedro coloca o outro pé. Ele olha para trás, olha para os discípulos atrás e diz: olha, eu estou em pé dentro da água. Isso aí não é fácil de acontecer. Pedro dá o primeiro passo, o segundo passo. O vento vem, sopra de Pedro. Pedro começa a afundar. Ele não afundou totalmente, ele começa a afundar. Por quê? É para provar que eu e você somos seres humanos. É para provar que a divindade só é de Deus. É para provar que poder aqui só é de Deus. Homem não tem poder, homem só tem a graça, um favor imerecido. É por isso que ele começa a afundar, porque quando as dificuldades vêm, o homem sente na pele que é fraco, é falho. Aí vem a mão poderosa do Senhor, e quando a mão poderosa do Senhor chega, pega Pedro pela mão e diz: levanta, Pedro, vem cá, Pedro, eu não vou deixar você afundar nessa manhã. É da mesma forma, você pode até estar triste, cabisbaixo, sem força, sem direção, sem jeito mais para nada, mas o meu Deus que está aqui nessa manhã, Ele está dizendo: vem cá, minha filha, vem cá, meu filho, eu te dou a mão agora, eu te dou a mão, levanta, eu não vou deixar você cair. Era esse Pedro, o próprio Pedro, que cortou a orelha do soldado,
que não largou a espada junto de Cristo, homem pecador, homem falho, que negou Jesus 3 vezes, antes que o galo cantasse. É o próprio Pedro, ser humano, que abandonou tudo e foi pescar de novo. Aí Jesus aparece para ele, depois do ressurreto. Jesus chega para ele e diz: ai Pedro, tu não entendeu o mistério, rapaz. A tua chamada é diferente, homem. Olha, tu me amas. Ele: claro que eu te amo, Senhor. Eu tive medo, eu tive vergonha, eu tive dor, eu tive sofrimento, porque eu sou ser humano. Eu quis me esconder no meu passado. Aí Jesus: vem cá, meu filho, porque teu nome agora não será Simão, o teu nome será Petros, pequena pedra, porque a pedra maior está aqui. A pedra maior vai edificar, a pedra maior vai sustentar a igreja, e a porta do inferno nunca prevalecerá. Era Pedro, o próprio Pedro, que narra o evangelho segundo escreveu Marcos. Era o próprio Pedro. E agora ele começa a destilhar, escrevendo para a Ásia Menor sobre santidade. Pedro estava diferente. Não era aquele Pedro que vivia com a espada. Não era aquele Pedro bruto, que desafiava muitos. Não. Era aquele Pedro cheio do Espírito Santo de Deus. 62 anos a 64 anos depois de Cristo, Pedro começa a mostrar que a gente temos que andar em santidade em tudo. A santidade era a origem da vida cristã. Para andar em santidade, tínhamos que largar todos os desejos da carne. Todos os desejos da carne tinham que ser largados. E Pedro mostra que tínhamos que tirar o que não serve de nós, o que não serve de você nessa manhã, o que está impedindo a sua vida nessa manhã. Você tem que jogar fora, você tem que largar, você tem que deixar isso fora. É o que impede o crescimento espiritual. Não importa ter dinheiro se não tem paz. Não importa ter vidas luxuosas se não tem uma vida de paz. Paz com os filhos, paz com a família, paz com os amigos, paz com a sociedade. De que adianta o homem granjear tudo na terra e perder sua salvação? Não adianta. E Pedro começa a detalhar para esse povo. Alguns romanos que estavam na Ásia Menor, que alguns estudiosos dizem, dá ênfase, que aquele povo foram acolhidos pela palavra que Paulo pregou. E Pedro estava instruindo. É tão interessante o estudo de Pedro, se você analisar, uma diferença do estudo de Paulo para o estudo de Pedro. Que Pedro é um estudo mais simples. São palavras mais simples, mas bem objetivas sobre a vida cristã. E Pedro fala que nós temos que deixar a malícia, deixar a inveja, deixar as dissensões, a corrupção. Pedro diz que a gente tem que deixar as murmurações, deixar tudo fora e começar a tomar o leite. Um leite que só criança pode tomar para desenvolver o seu corpo. Mas esse leite aqui é um leite espiritual. Depois ele dá uma interrogaçãozinha. Se bem que alguém já provou. Se não provou, dá tempo.
Se não provou desse leite que o Espírito Santo derrama nesta manhã, dá tempo de você provar. Esse leite muda a história, muda a vida. Esse leite muda a atitude, dá graça. Faz você vencer, faz você andar. É o leite que Cristo nos dá para sustentar a nossa alma. Aí Pedro, ele dá uma ênfase sobre o povo. Olha o que Pedro diz agora sobre o povo. Um incentivo de Pedro é tremendo aqui. Olha o que Pedro diz aqui, ó, que eu quero trazer para você nessa manhã. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Eu quero ministrar nesse texto aqui. Eu quero ministrar sobre essa palavra, sobre esse versículo, onde Pedro diz que a pedra viva edificou várias pedras espirituais. E Pedro determina, olha, vocês como pedras como edificadores, porque você pode edificar mais vida. Você tem um poder de edificar outra vida. Pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus, você edifica outra vida. Aí Pedro argumenta dizendo, mas também vocês são casas espirituais. Olha que coisa interessante, casa espiritual, aonde quem chegar em você sente o poder do Espírito Santo, sente o poder da palavra de Deus. Nós temos que ser isso. Não podemos dizer que somos e viver outra vida. Não adianta, não corresponde com Deus. Não podemos ter o fingimento. A sociedade finge ser uma coisa que não é, mas nós, pedras vivas, casa espiritual, temos que andar em santidade, em santificação, todo dia, dia todo, todo dia, dia todo, lutando contra o pecado. Aí Pedro abre o leque agora aqui. Vós sois sacerdócio santo, aonde vocês podem oferecer sacrifício vivo a Deus. E eu quero trazer um pouco aqui sobre o sacerdócio. Desde a origem de Melquisedeque, vem então sobre o sacerdote. Sacerdote era um homem mediador entre uma divindade e um povo. Existem vários sacerdotes, ou tipos de sacerdotes, em várias religiões. Várias religiões contribuem sim aquele líder máximo como o seu sacerdote. Mas eu quero trazer só sobre o sacerdócio de Deus, sacerdócio de Cristo vivo. Aonde então muitos homens de Deus, muitos fizeram a sua parte sacerdotal. Como eu falei, desde a origem de Melquisedeque até outros homens. Se você analisar no livro de Jó, Jó levantava-se pela madrugada e oferecia sacrifícios para Deus por causa dos seus filhos, por causa dos pecados dos seus filhos. Era um sacerdote, era um mediador. Ele fazia o papel do mediador entre Deus e os seus filhos, até Deus tirar o povo do Egito e Deus começar a colocar as suas leis, onde Moisés escreve todas as leis dadas por Deus. As leis mosaicas traziam também a lei do sacerdote. Separa a tribo de Levi
E daí então se torna os levitas, aonde existia 3 tipos de sacerdote. Primeiro sacerdote era o levita mor. O levita mor, desde a sua infância, começava a estudar na escola sacerdotal sobre costumes e cultos cabalísticos a Deus, aonde o tal aprendia um instrumento e tinha que saber louvar, tinha que saber adorar, tinha que saber chamar a responsabilidade do louvor. O levita mor, ele vestia-se de um linho fino, ficava na porta do átrio, e na porta do átrio eles começavam a louvar a Deus com símbolos, tamborins, salteres e harpas, e cantavam louvores ao Senhor. Isso era a preparação do culto, preparava o ambiente, preparava o lugar para que Deus chegasse. E Deus, como a Bíblia diz, habita no meio dos louvores. Daí então, é provado que até nós do século 21, antes de a gente pregar, antes de a gente ver a voz de Deus abalar nas igrejas e na terra, tem que ter adoração, tem que ter louvor, tem que ter alguém que cante sim na igreja, tem que ter aquele que abra a boca, aquela voz bonita, mas às vezes não tem a voz tão bonita, às vezes canta para o norte, o playback vai para o sul, mas o que importa é a adoração. A adoração, ela abre as camadas celestes. A adoração, ela invade no céu de glória, e quando ela invade no céu de glória, o trono de Deus se move. E quando o trono de Deus se move, como o profeta Ezequiel falou, rodas por dentro de rodas começam a rodar. E daí então ele vai para um lado, vai para o outro, vira para o outro, vai para frente, vem para trás. Deus se levanta do trono. E quando Deus se levanta do trono, por causa de quê? Da adoração humana, o galgal desce na terra, a glória do Senhor invade o lugar. É por isso que Deus habita no louvor, é por isso que Deus habita na adoração. Mesmo lá, os serafins dizendo um para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. Deus sim se agrada, mas Deus se agrada mais de um coração quebrantado. Deus se agrada mais de um coração sincero, que levanta de manhã, às vezes cheio de problema, cheio de dificuldade, cheio de coisa, mas levanta a cabeça para o céu e diz: louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Eis-me aqui, Deus, eu te louvarei, mesmo na luta, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, eu te louvarei até a minha ida para o céu. E é tão provado isso, que lá no céu não vai ter pregador. Lá no céu não vai ter, nunca mais vai pregar nada. A gente só vai estar um pertinho do outro. Posso imaginar isso, eu posso ver isso. Lá aquela multidão, todos de branco, e um olhando para o outro, olhando para o trono de glória e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Só vai ter louvor lá no céu, só vai ter louvor lá no céu, só vai ter adoração. É o ministério do louvor que vai entrar no céu. Levita mor preparava o ambiente, preparava o culto. Depois do levita mor, existia o sacerdote. O ofício sacerdotal, ele tinha que estudar mais do que um levita. Ele já era um homem que ensinava mais. Mas o segredo do sacerdote era diferente. O trabalho dele era diferente. Quando ele chegava de manhã na casa do Senhor, a primeira coisa que ele fazia é tirar as cinzas do altar.
tirava as cinzas. Por quê? As cinzas não prestam mais. É necessário nessa manhã tirar a cinza do altar do Senhor. Eu não sei como é que está o teu altar, eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei como é que está hoje, mas é necessário tirar as cinzas. E ele colocava lenha nova. Ele colocava, presbítero Stark, lenha nova. Por quê? O fogo não pode se apagar. A ordem de Deus era essa, que o fogo do Senhor não se apague. Quando ele colocava a lenha nova, ele ia lavar a pia de bronze, limpava os utensílios que existia ali, e ia até o menorá, um candelabro, com 7 canaletas. Ele pegava um fio de cobre, de aproximadamente 30 centímetros. O fio de cobre chamava espevitadeira. É aquele mesmo material que as mulheres desentupiam o fogão. Quando o fogão entupia, era quase a mesma coisa. E ele pegava aquele fio de cobre e começava a desentupir as canaletas do menorá, porque a borra do azeite ficava ali depois que a chama apagava, mas não podia apagar. Podia apagar 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas as 7 não. Tinha que estar acesa. A lâmpada do sacerdócio tinha que estar acesa. Isso abre um entendimento aqui. Isso abre um leque espiritual na nossa vida. Deus está em busca de homens. Deus está em busca de pessoas que tenha na mão uma espivitadeira espiritual, uma espivitadeira para desentupir canaletas entupidas que estão aí. Pessoas que perderam a fé, pessoas que perderam a graça, pessoas que perderam o que achava que tinha, e Deus levanta homens e mulheres para desentupir e o fogo continuar aceso. Deus da glória. O sacerdote, ele era o cuidador do templo. Era aquele que preparava para o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era diferente. Tinha que andar diferente. O seu jeito tinha que ser diferente. Todos tinham que ver a diferença nele. Era o mediador. O homem que representava o Deus vivo na terra. Aonde a população buscava o auxílio era no sumo sacerdote. A roupa era diferente. Tinha que andar totalmente diferente. Não podia se misturar. Bebida forte era proibido para ele. Homem de uma só mulher. Ter exemplo na casa dos seus filhos. Seus filhos tinham que ser retos com ele. Por quê? Era o que ministrava a lei. Era o que abria o livro da lei e dava-se o culto para o povo de Israel. Não podia ter restrições. Não podia. Tinha que ser santo, separado. Tinha que ter a graça do Senhor. Esse homem, ele trabalhava de uma forma especial. Uma vez do ano, no 10º dia do mês 7 do calendário judaico, aproximadamente outubro, novembro do nosso. Esse homem tinha um dos piores dias da sua vida, mas começava uma semana antes. Vou explicar por quê. Uma semana antes ele começava a se preparar. Ele descia ao rio e todo dia se banhava, se purificava. Uma semana antes ele não podia deitar com a sua esposa. Ele se afastava da sua casa e ficava no templo, todos os dias no templo, orando, buscando a face do Senhor, sacrificando para o Senhor Deus. No 9º dia, ele fazia uma preparação espiritual para ele, para a sua vida. Ele pegava um cordeiro, ele emolava o cordeiro, sacrificava,
espijava o seu sangue numa roupa de linho fino branca. Ele chegava até o lugar santo dos santos. Ele espijava 7 vezes o sangue no propiciatório. Dali, com incensário, tirado brasas vivas do altar, colocava e balançava o incensário entre o véu e a porta. Não podia entrar, ficava ali, até a fumaça cobrir todo santo dos santos. Por quê? Porque ele não podia ver a glória de Deus. A glória de Deus não é dada a homem. A glória de Deus não é repartida a homem. A glória de Deus não. Para com isso. Ninguém tem a glória de Deus. Ninguém pode ver a glória de Deus. Deus coloca do céu, pela misericórdia dele, pela graça dele, partículas da sua glória. E qualquer partículas de glória, quando cai na casa, ai meu Deus, sai da frente. Coração duro se quebra, vida errada se conserta, endemoniado cai por terra e demônio bate em retirada. Doença tem que sair, porque a presença de Deus está na casa, a presença de Deus está no lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você agora, aí na sua casa, no seu trabalho, onde você está, sinta partículas do céu entrar no ambiente, sinta partículas do céu encher o lugar, sinta a glória, sinta, não vai ver, não vai ter, mas sinta a presença dele hoje, onde você está. Deus está fazendo um milagre hoje na sua vida. Deus está começando a operar milagres agora, que corações duros quebrando agora, em nome de Jesus. Doenças sendo destruídas agora. Ei, demônios batendo em retirada agora da casa, da vida. Deus está fazendo milagre, porque a graça, ela se envolveu com a glória e ela está enchendo o ambiente todo agora. Oh, aleluia. Sumo sacerdote, quando enchia de fumaça, o Senhor dava-se a resposta com a sua glória. Isso era o 9º dia. Até então ele voltava-se, ele pegava 2 bodes, um bode onde ele lançava a sorte dos 2 bodes. Um era para ser um bode emissor. Ele colocava a mão sobre aquele bode e colocava ali praticamente em suas palavras o pecado do povo de Israel, todo o pecado. E o bode emissário era jogado no deserto e lançado no deserto. E alguns estudiosos falam que o bode, apesar de ser um animal violento, que gosta de dar cabeçada, fede, ele tem uma particularidade. Ele não anda em lugares desertos, sem vegetação. É tão provado que o bode, até quando vê lixo na rua, ele come. Ele gosta de ver coisas, de estar perto, é da natureza dele. Deus é tão perfeito nisso, que até o animal certo era aquele. Ele pega o bode emissor e joga no deserto, ele sai errante, ele se perde, até chegar a morrer por falta de comida, de alimento. Mas o pecado do povo já estava ali. O outro bode era sacrificado. Aí ele pegava 2 novilhos. 2 novilhos que era de purificação, para purificação. Ele se banhava na pia de bronze. Um novilho, ele fazia o guisado, e a gordura do novilho era oferecido como um sacrifício. E o outro novilho era preparado para o dia principal. Aí ele chegava na sua parte posterior. Ele trocava a sua roupa. Ele colocava uma estola sacerdotal com uma roupa de linho fino, arroxeada, onde ele botava um cinturão no peito. Ele também botava na sua cabeça uma mitra.
uma fita enrolada com a placa de ouro cravada dizendo: santidade ao Senhor. Porque quando ele entrasse no lugar santo dos santos, Deus tinha que ver primeiro a adoração. Ele colocava 2 ombreiras com pedras de ônix, e nas pedras de ônix nos seus ombros estava escrito o nome das 12 tribos de Israel. Ele carregava as tribos de Israel em seus ombros. Isso é interessante demais, presbítero Stark. Por que Jesus morreu na cruz? Porque Jesus teve que carregar o crucifixo? Porque ele era o último sacerdote, o último sumo sacerdote, e ele tinha que carregar a cruz. A cruz não era mais as ombreiras com pedras de ônix, mas a cruz carregava não só o pecado de Israel, mas o meu e o seu pecado. Ele teve que carregar tudo sobre os seus ombros. O sumo sacerdote, ele carregava o éfode. O éfode era onde consultava a Deus. Era cravado com pedras. E ali ele consultava a Deus. Na sua roupa tinha costurado nela alguns desenhos de romã, que era fruto, e umas campainhas, que a romã pendurado com a campainha batia uma na outra. Quando ele andava, fazia um barulho. Quando ele andava, fazia um barulho, um chocalho, que nem um chocalho batendo. Por quê? Porque todos que estavam lá fora ouvia ele andar, ouvia que ele não estava parado, ou que não tinha morrido. Mas ele mostrava que tinha nele um barulho. Um barulho do chocalho significava testemunho. Estou testemunhando que estou vivo. Estou testemunhando que estou de pé. Estou testemunhando que estou aqui. É necessário nessa manhã ter testemunho de vida. Eu estou de pé, eu estou vivo, eu estou aqui. E as pessoas lá fora que vão escutar o seu testemunho, as pessoas lá fora que vão ver seu testemunho. A outra era fruto. O fruto e o testemunho tem que andar junto. Ei, é necessário ter testemunho, é necessário ter frutos. É necessário andar na terra e ter testemunho de vida. É necessário andar na terra e ter frutos. Frutos alcançados pelo poder do Espírito Santo. Frutos alcançados não por méritos. Não somos merecedores. Não temos vanglória nenhuma aqui. Somos menores, somos pequenos, mas temos que ter testemunho e fruto. Fruto de vida, alcances de vida. Na sua vida tem que ter isso nessa manhã. Era o sumo sacerdote. E quando ele ia entrar no 10º dia, cordeiro imolado, sangue na mão direita, incensário na mão esquerda, amarrava-se uma corda, costume judaico. Isso aí não está na Bíblia, isso aí está em costumes judaicos, tradições judaicas. Uma corda no seu calcanhar ou na sua cintura. E por quê? Ele entrava só, desde o átrio até o Santo dos Santos. E para entrar no Santo dos Santos, era necessário estar em santidade. O povo lá fora não podia entrar. Os levitas mor não podiam entrar. Os sacerdotes não podiam entrar. Só o sumo sacerdote, mediador. E ele ali pensava na sua vida, pensava na sua família. Porque se Deus não aceitasse o pecado do povo de Israel, ele morria por causa do pecado do povo. Sacrifício vivo. A palavra sacrifício, ela se dá por oferecer gratuitamente ou voluntariamente aquilo que é menor para alcançar o que é maior. Olha que interessante. Sacrifício é oferecer o que é pequeno para alcançar coisas grandes. É por isso que, por mais que nós somos ainda considerados servos inúteis. Porque Deus merece muito, mas nós não temos muito para dar para Deus. Mas o que você tem nessa manhã, dê para Ele. Quando ele ia entrando ali
coração na mão, lá fora o povo ouvindo, as campainhas batendo nas romãs, o chocalho balançava e o povo ainda está vivo. Ele chegava no primeiro véu, no segundo véu, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo véu, ele espijava o sangue com a mão direita e balançava o incensário com a mão esquerda. O sangue espijava no propiciatório. O propiciatório era tampa de ouro, com 2 querubins, com as asas ligadas para o ar, o joelho cravado no chão, que dizia: o que está ligado na terra, de joelho, no céu está ligado. O que está ligado na terra, de joelho, no céu está ligado. Se você ligar hoje aqui na terra alguma coisa para Deus, no céu será ligado, e a bênção do Senhor será na sua vida. Quando ele espijava o sangue e balançava o incenso cobria a sua testa, a glória de Deus descia no lugar e enchia a casa. Aí eu vou terminar a mensagem aqui agora. Olha para isso aqui, ó. Pelo que também na escritura se contém: eis que punham em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, a quem nela crê não será confundido. Aí o tempo da propiciação acabou, do sacrifício vivo acabou. Porque Jesus no Calvário, ele derrama a sua última gota de sangue, como ovelha muda levada para o matadouro. Ele foi o sacrifício, ele foi o mediador, ele foi o sumo sacerdote, por causa de mim e por causa de você. Ele morre. Quando ele morre, ele está lá preso pela morte. Imagina comigo aqui a morte, presbítero Stark, achando que venceu. A morte achando que ganhou a batalha. Eu posso imaginar aqui o diabo entrando em contato com a morte, dizendo: morte, cadê o homem? Primeiro dia, não, ele está aqui junto com os outros, calado, não fala nada. Segundo dia, isso, o reino espiritual. Segundo dia, morte, e o homem? O homem está aqui, rapaz, não fala nada, no canto dele. Terceiro dia, morte, 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 responde, morte. E aquela voz fraca dizendo: se prepara, porque ele vai descer as partes baixas da terra. Ele vai lá, vai tirar os cativos que estão em cativeiros. Por que morte? Porque foi dado a ele a chave da morte e do inferno. Imagine comigo ele entrando, descendo as partes baixas, onde era treva, virando luz. Onde era treva, a luz incandescendo e os demônios caindo por terra. Quem é que vem aí? É o Filho do Homem. O Filho do Homem está chegando. O diabo colocou a sua cara no chão. A chave do inferno foi entregue a ele. Ele pegou a chave do inferno e cumpriu-se o que Deus falou lá em Gênesis: nascido de mulher, vai nascer e vai pisar a cabeça da serpente. Jesus esmaga a cabeça dele e diz: agora é comigo, rapaz. Aí Paulo, ele clama na sua carta dizendo: morte, aonde está o teu arguilhão, morte? Teu arguilhão foi vencido lá na cruz. O último sumo sacerdote, a pedra de esquina. Ei, quem chega vê ela, quem chega passa por ela, quem chega está nela. E nessa manhã ele está aqui para lhe dar vida. A única pedra que pode mudar a sua história é o Senhor Jesus de Nazaré. Aonde você está agora, eu lhe convido a aceitar Jesus.
Eu lhe convido a dar um passo para Ele. Coloque aí no chat: eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador. Aonde está a primeira vida para Jesus? É agora. Quem quer voltar para Jesus? Quem quer voltar? Só uns minutinhos, eu vou entregar o microfone a quem tem direito. Cantor Adams, vem cá ajudar aqui, rapaz. Aonde está a primeira vida para Jesus? Você que está aí, angustiado, amargurado, triste, cabisbaixo, é necessário dar um passo para Ele. Mudar a sua história, mudar a sua vida. Muda a vida agora. Você vai se tornar uma pedra de esquina preciosa para Ele, pedra viva, e se tornar sacerdote santo. Aonde está a primeira vida para Jesus? Aonde está você, alma cansada, sobrecarregada? Você que ouviu a voz do Senhor, você que ouviu a palavra, você que está afastado em meio às lutas, em meio a decepções. Aonde está você? Uma vida, uma alma aceitou, falta mais, falta você. Falta você. Aonde está a segunda vida para Jesus? Não viemos aqui brincar de igreja, não. Viemos aqui para isso. Esse programa é feito por causa de você. É você que é especial. Você que está aí, cabisbaixo, sem força, sem direção. É necessário tomar uma decisão hoje. A segunda vida, cadê você, segunda vida? Você é importante para o reino. Elisandra, você tomou a maior decisão da sua vida. Que Deus te abençoe, minha filha. Deus vai mudar a tua história, vai mudar a tua casa, vai mudar a tua vida. Toda sorte de bênção vai ser agora em ti, por causa da tua decisão. Onde está a segunda vida para Jesus? Vai ter outra mensagem, mas eu não posso perder essa oportunidade. A segunda. Onde está você? Você que está afastado. Coloca aí: eu aceito, eu quero esse Jesus. Eu quero esse sacerdote santo. Eu quero mudar a minha vida, mudar a minha história. Mas basta você dar um passo para Ele. Um passo para o Senhor. E Ele muda a tua vida. E Ele muda a tua história. E Ele muda a tua casa. Escuta esse louvor aí, escuta esse louvor. Olha para aí. Ai. Tanto, tanto, tanto. Ele está falando para você nessa manhã. Vem para cá, vem. Filho, eu quero ser teu Deus. Ele quer você. Eu te amo tanto. Tanto, tanto, tanto. Aonde está você? Filho, vem ser meu. A segunda vida para Jesus. Filho, eu quero ser teu Deus. Ele te ama tanto. Porque me queres tanto assim. Olha aí. Eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Só Ele pode fazer isso. Eu vou desenrolar o rolo santo. Só Ele. Mudar a tua história. Só Ele muda a história. Eu vou fazer de ti vaso de honra. Eu vou envergonhar os que desonram por ti da vitória. Porque me queres tanto assim. É necessário um passo para Ele. Tanto. Aonde está você? Enxugar teu a segunda canto, vida. Me fazer sorrir. Jesus te chama nessa manhã. Filho, eu quero ser teu Deus. Ele quer ser teu Deus. Eu te amo tanto. A segunda vida, cadê você? Tanto, tanto. Nós insistimos porque você é especial. Nós insistimos porque você tem um valor precioso para Deus. Deus morreu por causa de mim e de você. Vem para Jesus nessa manhã. Toma essa palavra como posse da tua vida. Dar um passo.
Só Ele pode fazer o milagre, só Ele pode mudar, só Ele pode restaurar, só Ele pode tirar, só Ele pode dar. A vida só é dele. Aceita Jesus como teu Salvador e você vai ver a graça na tua vida. Porque me trouxe aqui. Vem para Jesus. Porque me queres. Vem para Jesus nessa manhã. Que Deus te abençoe. Tanto assim, em nome de Jesus. Se contra o céu pequei,